Estamos aqui mais uma vez, reunidos virtualmente, para refletir um pouco em torno dos ensinos de Jesus, dos ensinos doutrinários. E hoje escolhemos para refletir junto com vocês uma página do Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier e Emmanuel. A página é a de número 90, capítulo de número 90, e trata-se do trabalhador divino. A título de harmonização do nosso ambiente, eu vou lê-la. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. São palavras de João Batista, registradas em Lucas, capítulo 3, versículo 17. João Batista, o precursor do Messias, clama no deserto e convoca as pessoas a pensarem, a refletirem em torno do significado da vida. Que a vida não é só o ganho material, é também uma oportunidade de aprimoramento espiritual. Por isso ele diz, mudai de vida, convertei-vos. Então, aqui fala, ele apresenta Jesus, não como príncipe, não como rei, não como ungido do Pai, mas o trabalhador divino. Diz assim Emmanuel no seu comentário: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho, do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então importa que nós reflitamos em torno de como vivemos, como aproveitamos as nossas horas, as horas concedidas a nós para o trabalho aqui na Terra. Primeiro, voltados para nós próprios, porque sabemos todos que a principal e a primeira tarefa diz respeito ao nosso aformoseamento interior, ao que começa com o autoconhecimento, com o mergulho em nós próprios, para descobrirmos as nossas falhas, os nossos desvios, as nossas sombras, para buscarmos
refletir em torno de como fazer para trazer mais luz no nosso íntimo, para nos educarmos, para nos autogovernarmos, para alcançarmos a independência, a liberdade, a autonomia às quais almejamos. Diz aqui numa outra página de Como Vives, lá em Vinha de Luz, capítulo 2, no final do parágrafo, no final do capítulo. Urge considerar que o testemunho cristão no campo transitório da vida, da luta humana, é dever de todos os homens indistintamente. Então, ninguém nessa terra é poupado ou estará isento do esforço próprio, do esforço pessoal para melhorar-se a si mesmo e melhorar o mundo. Há dois tipos de trabalho. O trabalho que altera o ambiente, que modifica e aprimora o ambiente. É o trabalho dos cientistas, dos arqueólogos, dos arquitetos, dos engenheiros, dos médicos, dos pedreiros, dos garis. É o trabalho remunerado, é o trabalho que os trabalhadores se empenham para fazer o melhor e é muito bem considerado. Mas há um outro tipo de trabalho que não necessita de remuneração. É o trabalho que auxilia, é o trabalho que distribui a bondade, a misericórdia, o entendimento, a alfabetização e propicia a melhoria moral, ético e espiritual de toda a comunidade. Então, esse trabalho de abnegação, temos como exemplo esses irmãos nossos benfeitores, que imprimiram qualidade de vida, né, e avanço intelectual e moral e ético da sociedade. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, todos lutaram por causas nobres. Chico Xavier, Allan Kardec e todos aqueles que dedicaram a sua vida em pura abnegação para o benefício dos irmãos em humanidade. Então, cada um de nós deve se reconhecer dono de alguns dons. Nós já temos alguns frutos do Espírito desenvolvidos, cultivados, com esforço. Por exemplo, a misericórdia, o senso de justiça, a paciência, a tolerância, a mansidão, a humildade, são virtudes que nós vamos conquistando a pouco e pouco, não é? Então, são frutos do Espírito, são conquistas e representam o trabalho sobre nós próprios. Se nós queremos ser musicistas, quantas horas devemos despender para alcançar essa arte, para aprimorar esse talento que trazemos em nós? Ou se queremos ser bailarinos, quantas horas um bailarino deve gastar para realizar o domínio do corpo e se tornar um verdadeiro bailarino? Quantas horas um médico deve dedicar-se para formar em medicina e também para se atualizar no ofício? Então, nós temos esse exemplo de que o trabalho vem a ser realmente uma lei que rege o universo. Jesus dizia: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, se Jesus também trabalha, nós precisamos repensar a nossa atitude em relação a essa afirmação do Mestre, guia e modelo, que não erra nunca. Se Jesus não erra nunca, então nós devemos nos pautar para fazer, para deixar que ele nos guie, porque é o nosso guia infalível. Então, começar a raciocinar a partir dele, não é? Ele que não veio à Terra para ser servido,
mas para servir. Jesus estabelece em seu tempo, aqui entre nós, a lei do serviço. Servir não é atender caprichos ou desejos. Jesus sabia dizer não. Que seja o seu falar, sim, sim, não, não. Então, ele não veio para atender a não ser as necessidades legítimas das pessoas e dos contextos em que ele ajudaria, em que se poderia avançar no progresso, para que realmente o progresso se efetuasse. Mas Emmanuel continua aqui naquela página de Vinha de Luz. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra, porque cada um de nós é único, cada um de nós traz os seus talentos e o nosso dever é fazê-los multiplicar, como se fossem dons a serem repartidos, multiplicados, para que a sociedade, a civilização realmente alcance um padrão melhorado na nossa existência. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. E o administrador? Este permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. A eles cabe uma grande tarefa de aprimorar, de formar o caráter dos filhos a eles confiados. Então é uma tarefa de enorme importância, a de ser pai e a de ser mãe. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades, presentes, negociando com os valores do Senhor. Então, nós aqui estamos vestidos de uniforme de trabalho, mas nada da vida nos pertence. Só aquilo que conquistamos com o nosso esforço, os ganhos intelectuais, os ganhos morais, os ganhos do espírito, dos sentimentos. Mas todas as outras coisas nos são emprestadas para que delas nos fazermos uso para o nosso crescimento, para a melhoria do ambiente em que vivemos e de nós próprios. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Aí nós nos lembramos daqueles 2 pedreiros que trabalhavam debaixo de um sol ardente, numa pedreira. A um foi perguntado: o que fazes? E ele disse: Eu estou quebrando pedras. E essa é uma vida muito difícil, a de quebrar pedras. A outro foi perguntada a mesma coisa: o que fazes? E esse respondeu: eu estou quebrando pedras para ajudar a construir uma catedral. Então, há maneiras e maneiras de perceber a vida, há maneiras e maneiras de perceber as oportunidades. Então, que nós saibamos desenvolver sabedoria suficiente para encararmos os trabalhos da vida, tanto os que nos cercam, meio ambiente, como os trabalhos mais importantes ainda, do nosso íntimo mais profundo,
como oportunidades que estamos tendo, fazendo bom uso do tempo, fazendo bom uso da inteligência, buscando compreender, estudar, interpretar melhor essas oportunidades que nos chegam para o nosso próprio aprimoramento. Na questão 675, pergunta-se se o trabalho é lei de Deus. E o que vem a ser o trabalho? A resposta diz assim, que toda ocupação útil é trabalho e é dever de todos e implica em ajudar o mundo a ser melhor. Em qualquer situação, cada um de nós precisa se convencer de que o chamamento é que nós nos tornemos fatores de progresso. Então, é preciso atender essa necessidade psíquica. Aquele que não trabalha fica estacionário. Aquele que não trabalha pode entrar em depressão, porque está se traindo. Nós estamos aqui para despender esforços para o nosso próprio crescimento. É uma necessidade tanto material, para o nosso sustento, como psíquica, para o nosso crescimento da inteligência, aprendermos a contornar as situações difíceis e buscar soluções. Atende a uma necessidade psíquica, portanto. O homem tem necessidade de se sentir útil. Se sente inútil, desenvolve complexos, depressão, tristeza. Então, o trabalho é uma coisa boa. Embora antigamente acreditava-se que o trabalho era só para escravos e que o trabalho era como uma tortura. A sexta-feira, para nós até hoje, é celebrada. Hoje é sexta, vamos festejar, vamos descansar. E na segunda? A segunda é lamentada. Já está chegando a segunda, então temos que trabalhar. É preciso mudar essa mentalidade. O trabalho prepara para uma convivência mais harmoniosa e para a felicidade. Porque o que seria do paraíso se só lá fossem pessoas preguiçosas, ociosas, queixosas? Então não seria realmente um verdadeiro paraíso. Há uma questão interessante. Será que o trabalho ele tem uma finalidade educativa? Na questão 676, diz que uma imposição, uma decorrência da matéria corpórea que impulsiona o progresso. Que o trabalho é uma decorrência da nossa condição corpórea, né? E que o trabalho sempre impulsiona o progresso, significando que o progresso é filho do trabalho. Trabalho individual, trabalho coletivo. Encarnados, nós temos uma série de dificuldades, né? Nós temos uma série de necessidades e precisamos atender essas necessidades. Então, se eu quero comer alguma coisa, eu tenho que ter o recurso para comprar. Se eu quero preparar uma profissão, eu tenho que ter o recurso para pagar o curso. Se eu quero viajar, eu preciso do recurso. Então, de qualquer maneira, ou se eu quero comprar uma casa, um carro, eu preciso de buscar esses recursos, né? Mas não é só nesse sentido que nós devemos trabalhar só para os ganhos materiais, mas principalmente para os ganhos espirituais, trabalhar a nós mesmos, exercer sobre nós um autogoverno, um autodomínio, a ponto de que nós compreendamos que podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Então, que nós façamos aquilo que melhor serve, né, para a humanidade. Certa ocasião, um sapateiro dirigiu-se a Martim Lutero, reformista, e perguntou-lhe: como é que eu devo fazer para agradar a Cristo e melhorar a minha condição diante de Deus e diante da vida? A resposta de Martim Lutero foi essa:
faça um bom sapato e venda-o no preço justo. Então vejam que a equidade, o senso da retidão deve estar aí, embutido no nosso projeto de crescimento. Então, fazer o certo, fazer da nossa parte e usarmos de todos os recursos para não nos afastarmos do senso de retidão, do senso ético da vida. O que podemos dizer mais em torno do trabalho? Muita gente trabalha sem parar para ganhar dinheiro, foge do convívio familiar, escapa, das suas obrigações primeiras e trabalha sem se propiciar aquela pausa revigorante necessária para a criatividade, necessária para a convivência com os próximos mais próximos, ou até mesmo para uma reflexão, uma meditação, uma interiorização. A pandemia agora nos obrigou a interiorizarmos-nos, a olhar mais para dentro de nós, a nos autoconhecer. E isso importa muito, porque é um sinal de que devemos, interiorizando-nos, nos conhecendo melhor, com certeza, darmos alguns passos em direção ao aprimoramento. Então, a hora livre que nós tivermos, só precisa ter um cuidado de não, ao invés de aproveitar sadiamente essa hora livre, muitos dos nossos irmãos adquirem hábitos nocivos e aí se comprometem mais até do que antes. Nós, então, queremos ler, por causa do tempo que estamos vivenciando hoje, uma página que nos fará refletir em torno da necessidade de nos renovarmos, aproveitando as oportunidades que nós temos de realizar conquistas que efetuem mesmo na base das lições repetidas, mas que efetuem realmente o nosso próprio progresso, o nosso próprio avanço. Mesmo com sofrimentos, mesmo com humilhações, mesmo com todas as dificuldades, devemos perseverar, porque o trabalho é o alimento de cada dia, é roteiro de emancipação. Então, nós podemos também pensar que, antes de queixarmos das ocorrências mais difíceis, devemos observar se essas ocorrências difíceis, se ela não é má sorte, muitas vezes é resultado das nossas próprias ações, não é? Então, sabemos que nos círculos mais elevados da existência, nos planos maiores, nas casas astrais mais felizes do que essa terra de expiação e provas, o trabalho se mostra diferente. Ele é caracterizado como ação de ajustamento ao bem. Então, não é uma coisa forçada, não é com suor do seu rosto. Vai depender do interesse do espírito em desenvolver-se. Nós sabemos que ninguém morre, que o aperfeiçoamento prossegue em toda parte e que o amor, que o trabalho vem a ser o amor tornado visível. E toda ascensão exige trabalho, paciência e perseverança. Então, o trabalho ao lado da oração é o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Nós nos lembramos de um exemplo de Chico Xavier, que afirma
que pelo trabalho Jesus resgata a nós homens. Há um caso de uma mulher muito jovem, muito bonita, que foi mãe, mas que não se desvelou na tarefa principal que lhe fora confiada pela vida, a maternidade. Deixou de ser uma boa mãe. Foi omissa, negligente e, quando ela passa para o plano espiritual, ela se vê nessa condição falha, né? Nessa condição de erro, de deserção de um compromisso. E ela pede para voltar e volta, sendo mãe outra vez. Mas agora, Jesus oportunizando para ela essa volta e os espíritos amigos a inspirando, ela se fortalece e se transforma numa mãe exemplar. Então, o trabalho de mãe resgatou-a de uma dívida de vida pregressa. Então, assim acontece com todos nós. Nós, pelo trabalho, podemos realizar o nosso ajustamento às leis divinas. Diz Joana de Ângeles, numa das páginas psicografadas por Divaldo Franco, que o momento perigoso não é o momento da luta, não é o momento do empenho, não é o momento do sofrimento e da dor para cada um de nós. O momento perigoso é o momento do ócio, o momento de não fazer nada. Esse é um momento em que pode surgir o mal. Então, dando prosseguimento à leitura que eu prometi, que é encontrada, chama-se, no livro Página de Coragem, Tempo de Provação, para nós refletirmos em relação aos tempos de hoje e não nos desanimarmos. Diz assim: tempo de provação, horas de resistência. Não esmoreças. Terás tido lutas ou estarás dentro delas, qual ocorre a tantos outros companheiros. Observas lares numerosos em dificuldade pela própria sobrevivência. Notaste almas queridas em processo de desvinculação violenta. O vírus mata. Acompanhaste a desencarnação imprevista de pessoas amadas. Por outro lado, encontras novas telas de sofrimento, como sejam acidentes de resultados amargos, moléstias obscuras, milhares de criaturas em fuga para as drogas de excitação ou de inércia, experiências estranhas, desajustes psicológicos. Entretanto, não te deixes abater e caminha para diante. Resiste aos movimentos que tendam a desfibrar-te a coragem. Mantém-te de pé na tarefa a que a vida te buscou. Recorda que tudo se altera para o bem. Obstáculos são por si movimentos de renovação e progresso. O que possa parecer fracasso ou desencanto é preparação para um mundo novo. Ninguém retrocede. Sem problemas, não há lições. A evolução não partiria da estaca zero. Não há corações transviados e sim companheiros em transformação. Hoje será sempre o dia de se realizar o melhor. Ninguém nasceu para tristeza ou desânimo. Não existem criaturas que o trabalho não melhore. Não conseguimos modificar os outros, mas ser-nos-á sempre possível renovar a nós mesmos. Estejamos convencidos de que nunca é tarde para alguém seja feliz e que o reino de Deus possa e deva ser construído por nós neste tempo de hoje. Que Jesus, então, nos abençoe o nosso propósito de nos tornarmos melhores, de qualificarmos a nossa humanidade, de cooperarmos para a fraternidade e a paz. Graças a Deus.
Graças a Jesus. E a todos vocês que estiveram conosco hoje, nos favorecendo, nos oportunizando essa reflexão. Graças a Deus.